Gente, ó, aqui, ó. Vou chamar já aqui pastor Wellington e Leila. Bom dia, gente. Dá um feedback aí se o som tá legal, já vai chamando aí, por favor, compartilhando também as pessoas. Hello! Aê! Né? Pastor Olá, Wellington, queridão. Tudo Leila, bom? Tudo Oi. bem? Tudo bem com E vocês? Josi? Tudo, graças a Deus. Tudo bem, gente? Graças a Deus, glória a Deus. Bom demais estar com vocês, viu? Uma Ah, honra, né? uma honra pra Ó, gente. que bom. Como é que tá o obrigada povo aí pelo em convite, Resende? viu? Como é que tá a igreja? Queria estar bem, graças a Deus. As pessoas estão bem, né? Bem guardadas no Senhor. E as lives, os cultos, continuando aí alimentando o povo e interagindo, né? Graças a Deus, estamos Uhum, bem. que bom, E graças a Glória a vocês Deus. aí? Deus, glória a Deus. Tudo bem também, tá perguntando atenção. Aqui tá tudo fluindo na bênção. Cheio de expectativa para essa quarentena acabar logo. Oh, estamos. Isso aí, rapaz. Está na hora já, né? Já Tá na deu. hora. Tá bom já de quarentena, tá bom de voltarmos às nossas atividades. É. É, tá cansativo isso aí. A Mas, gente... graças a Deus, obrigado, pastor Érico Leila, por aceitar o convite, por estar junto com a gente aqui. A gente é muito abençoado pelo ministério, pela vida de vocês, pela igreja, pelo Rema e pela amizade de vocês também, né? De vez em quando a gente está aí dando os trabalhos. Leila que o diga, né, amiga? Conversa. Toda hora, amiga, amiga. Que é isso, gente. É um prazer e é bom a gente saber que tem pessoas aqui com quem a gente pode contar, que está Uhum. junto com a gente. E isso traz refrigério para a vida da gente. Vocês entendem tanto quanto a gente que essa vida pastoral a gente precisa disso, dessas conexões, né? É É verdade. verdade, é verdade. Muito bem. Principalmente nesse tempo agora, né? Que a gente não está podendo nem ir dar aula, nem receber professor. É, Nossa. Como as aulas fazem falta, as aulas presenciais. É verdade, é verdade. Já dava valor, vamos dar mais valor ainda agora. é isso É, aí. Verdade, né? Agora é que, verdade. como ainda bem disse, o valor vai ser maior ainda, né? Vai ser maior. É isso Isso mesmo. mesmo, isso mesmo. Nós já valorizamos. Agora é que a gente vai valorizar mesmo. É, verdade. Eu creio que a gente não passa, que essa situação não passa do dia 30 de maio, não. Eu acredito que agora, o início de Amém. junho, já comece a andar as coisas, né? Eu acho que vai. Acho, desejo, creio, oro. Jejum, faço campanha. É isso aí. Deixa eu Somos aproveitar aqui campeões. para falar com o pessoal que está assistindo a gente aqui. Pessoal, bom dia. Que bom que você está aí com a gente. A gente está recebendo aqui o pastor Wellington e Leila. São pastores em Resende, do Verbo da Vida, lá em Resende, aqui no Rio de Janeiro. São líderes também do Rema, em Resende. São uma bênção, tem muita história. São pessoas muito abençoadas. E eu queria que vocês convidassem mais pessoas, compartilhem aí essa live para o pessoal chegar. Eu sei que o pessoal não está muito habituado com a nossa live nesse horário, então compartilhe aí, chama pessoas, porque vai ser bênção esse tempo aqui. Isso mesmo. Manda aí, compartilha aí também aqui, ó. Isso aí. Pega o avião aí, gente. Pega o É, avião. isso mesmo. Olha aqui um aviãozinho para o pessoal já ir entrando. Sim.
travadinha aí? A gente tá vendo, a gente às vezes tá cortando, tá ficando, tá travando a net de vocês um pouquinho. Deu uma É, picotada. de vocês. Vocês me ouviram? Ouviram o que eu falei? Não. Não. Ah, então, deu uma congeladinha. Eu queria que vocês se apresentassem. Vocês falassem aí, tem algumas pessoas que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-los. E vocês se apresentassem, falassem do tempo de vocês de casados, já que a live é sobre família, né? De onde vieram? É, de onde vieram, isso aí. Tem gente que pensa que vocês são de Resende, então que vocês dessem uma situada aí no povo. Amém, com certeza. Meu nome é Wellington, sou natural de Campina Grande, Paraíba, né, do Nordeste, e estamos casados há 21 anos. Eu sou Leila, eu sou paulista, na verdade. Nasci na Grande São Paulo, sou paulista mesmo, né? Isso eu não sabia. Também não sabia. Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas aí eu vim para. Logo cedo, minha mãe se mudou para o Rio e a gente morou no Rio de Janeiro por muitos anos. Meus dois irmãos mais novos são do Rio. E com 14 anos de idade, minha mãe foi embora para João Pessoa. E aí, João Pessoa para Campina Grande é 1h30, 1h40, e eu tenho tinha, né, família lá. Uhum. E através desses meus familiares, eu conheci o Wellington. Então, dos 14 aos 38 anos, eu morei na Paraíba lá. Um tempo em João Pessoa e outro tempo em Campina Grande. Que bênção, não sabia, amiga. Estamos aqui em Resende há 6 anos, pastoreando um povo maravilhoso. A gente está caminhando para o abençoado. 7º já. Em dezembro vai fazer 7 anos que nós estamos aqui em Resende. O número da perfeição, né? A gente já aproveita um abraço a todos os irmãos e irmãs aqui da igreja que estão conectados, estão entrando aí. Tem uma turma que eu já vi. A gente foi presenteado, né, com essa família aqui em Resende. Nós já estávamos muito tempo em Campina Grande, foi bem difícil deixar Campina, deixar o povo lá, né? A gente estava muito acostumado já. O Hélio é de lá, minhas filhas são todas de lá, eu já de 14 anos a 38 anos morando no Nordeste, então já estava acostumado com a cultura nordestina. Sim. E hoje, na verdade, eu estou aprendendo a viver na cultura do Sudeste. Muito nova, eu não estava tão enraizada, né? Aí hoje eu tenho que me enraizar aqui, mas tem sido um tempo muito bom, muito gratificante. Nós temos vivido um tempo muito bom, porque é uma graça do Senhor, né? Sim. E temos 3 filhos, né? Uma de 13 anos, a Alice, a nossa primogênita. Temos a Lívia, que tem 8 anos. 8 anos, que é Não, 9 anos. 9 anos. Depois da terceira a gente fica confundindo os nomes. Não, aqui eu confundo os nomes direto, gente. Tem 6 anos. 7. 7 anos. Eu quero deixar elas mais jovens. Que bênção. Mas é isso, gente. E as meninas, elas são 3 milagres, na verdade. Alice e Lívia são 2 milagres, onde a gente orou, declarou e elas chegaram. Mas Deus aprove ao Senhor que tivesse um bônus. E aí chegou o Beatriz. Linda. E o nosso bebê da casa. Costumo dizer que Beatriz é aquela frase, né, que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu deixei para fazer a vasectomia depois, foi enrolando, aí pronto, chegou Beatriz. Graças a Deus que ele enrolou. Louvado seja Deus. No nosso caso, o Márcio não teve coragem de enrolar, não. Ele fez rápido. Foi? No meu resguardo, ele fez. Eu dizia a ele para fazer, vai fazer e tal, ele foi enrolando, e aí eu acabei engravidando dela, mas depois, na hora, foi um impacto e tudo, mas depois a gente vê que foi um presente do Senhor. A gente não consegue se imaginar com Beatriz, né? E eu não fazia porque o pessoal fazia muito medo, né? E até pastor João fazia medo para mim também, né? Dizia que faz vasectomia, fica falando fino e mancando da perna esquerda. Mas eu descobri que é reversível, hein, pastor Hélio? Graças a
Deus que ele não me respeitou nesse momento. Pastor Hélio, eu descobri que é reversível, dá para reverter agora. Dá ideia não, viu? Isso é uma palavra para você, meu querido pastor. Deus está falando contigo. É o desejo do coração dele, pastor. Ah, é? Olha aí, meu irmão. Glória a Deus, rapaz, coisa boa. Por ele era um por ano. Igual meu avô, e foram 22 filhos. Meu Deus. Isso era um outro tempo. Isso era um outro tempo, né, Josi? Outro tempo. Tem que ter um ônibus, né? Tem que ter um ônibus para levar a tropa para a igreja. Ele tinha praticamente um time de futebol, né? Time reserva, tinha o titular e o reserva. Time completo. Senhor. Vou mesmo. Passa de mim. Então, gente, a gente queria. Isso. Assim, a gente queria que vocês compartilhassem um pouquinho. A gente conhece vocês, né? A família de vocês. E a gente sabe que vocês são referência. E a gente tirou esse tempo, né? Esse mês, na verdade, para fazer lives sobre família. E, na verdade, acho que é a primeira de casal que a gente faz, né? Fizemos Pastor João, hein? Mas não foi família, não. Ah, é. Foi família já. Ele falou sobre outros assuntos, não foi família. Ah, sim, A gente fez uma com a Janaína com o pastor João, com o tema Bem Casados. Acabou que ele falou sobre outros assuntos, foi uma bênção. Mas a gente queria que vocês compartilhassem um pouquinho dessa bênção que é ter uma família bem estruturada, que realmente influencia a vida de outras pessoas e que faz tanta diferença no mundo que a gente tem vivido hoje, né? Então, que vocês falassem um pouquinho sobre isso e a gente vai desenrolando daí para frente. Amém. Amém. Eu quero dar a oportunidade à minha esposa. Professora de família cristã. Gente, na verdade a gente já tem 21 anos, né? Vai fazer 22 agora em outubro. E realmente, graças a Deus pelo Senhor nas nossas vidas, né? A gente já veio, né? A gente já casou com essa base cristã, então muita coisa a gente aprendeu com o Senhor porque a gente permitiu, né? A gente se deixou trabalhar pelo Senhor, né? No caminho a gente deu umas tropeçadas, precisou se ajustar, mas glória a Deus, porque hoje eu vejo que a nossa história, a estrutura que a gente tem familiar, as crianças, tudo, como é que eu vou dizer assim, o exemplo, não é o exemplo, quando a gente tem uma... Referencial. Hoje a gente consegue ser uma referência para as pessoas, porque a gente passou por várias coisas, né? E a gente sempre procura o Senhor para tomar direções como casados. Às vezes, quando a gente está com algumas coisas para decidir, a gente está sempre junto, orando. Não existe de Wellington só e Leila só, não. Estamos sempre conectados. Tudo a gente compartilha. Eu acho que isso ajuda muito, né? Isso foi uma direção que o Senhor nos deu desde o início. A gente nunca fez nada só. Eu faço as minhas coisas e ele faz as dele. Não, tudo da gente é junto. Mesmo que, às vezes, por conta do ministério, a gente precisa, por exemplo, eu faço uma viagem que ele não pode ir, ou vice-versa. Já aconteceu várias vezes. E isso só nos fortalece, porque a confiança dele em mim, a minha confiança nele, faz com que a gente tenha liberdade hoje para andar no que Deus colocou a gente. Mas nem sempre o que Deus colocou para a gente, os dois estavam andando assim, naquele mesmo ministério. Por muito tempo eu trabalhei com jovens, o Ed trabalhou com louvor, né? E ele era líder de louvor e eu era líder de jovens, então eram totalmente diferentes, né? Mas a gente sempre conseguiu se apoiar. E hoje a gente consegue olhar para os casais, ter a ótica, a gente já consegue ver coisa neles que a gente passou dentro do ministério e como casal, né? Então, para a gente, realmente, eu digo que é prazeroso, sabe? Hoje a gente poder influenciar pessoas e a gente sabe que isso é algo realmente que está em nós, que Deus colocou em nós, foi Ele. Nenhum momento tem um mérito de Leila ou um mérito de Wellington. Ele fez. Como dizia pastor Bud,
Não foi você, irmã, entendeu? Foi Deus em nós. E isso nos ajuda muito. Glória a Deus por isso. É isso mesmo. O projeto de Deus, né, a família, né, e Deus sendo o projetista, Deus diz como essa família deve funcionar. Sim. E para mim, uma família estruturada e feliz é algo que nós construímos como indivíduos, que estamos envolvidos dentro do casamento. Tem que haver, das duas partes, esse envolvimento, principalmente com Deus e com os princípios dele. É a mesma coisa de uma moto, né? Os dois pneus de uma moto. Se um pneu está cheio e o outro não, vai ter dificuldade para andar. É ruim para conduzir a pessoa que está ali. Mas quando estão os dois pneus bem calibrados e cheios, com certeza ela funciona bem, chega ao seu destino. Então, os dois indivíduos têm que estar se fortalecendo, se renovando, mudando durante todo o trajeto da família. Porque quando nós chegamos ao casamento, nós chegamos com bagagem. Cada um com a sua bagagem, histórico de vida, né? Verdade. Os traumas, as coisas felizes que passaram, e começam a compartilhar. E são duas pessoas diferentes. Mas aí, quando vão se ajustando e mudando, essa é a parte central, né, amor? Mudando, melhorando cada dia mais. Aí sim, gente, a gente está caminhando para um projeto que Deus estabeleceu, uma família madura, feliz, e com certeza isso vai influenciar nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor, né? E quando nós estamos vivendo uma família que está de acordo com os princípios do que a palavra diz, estamos exaltando a Deus, o projetista. Exatamente. E muito mais do que com palavras, eu acho que a gente sempre diz, né? Vocês com certeza devem dizer isso também aí, a gente ouve muito isso, o exemplo arrasta. É isso aí. Então, hoje tem casais que olham para a gente, porque nós estamos na liderança hoje de uma igreja, nós estamos à frente de um ministério como vocês também, então eles conseguem olhar para a gente e às vezes eles, recentemente eu estava na igreja num culto, e uma irmã chegou para a gente e disse: é tão interessante a forma que vocês se olham. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu nem comentei isso com ela, mas ela disse: a forma que vocês se olham, a gente consegue perceber que há uma cumplicidade, há um amor. Porque assim, não é só a gente não fica se pegando em pegação, nada disso. Não. A gente está frente a uma igreja, a gente tem que dar exemplo acima de tudo. Mas só para olhar. Por quê? Porque é algo que está de dentro de casa. Não é porque a gente quer mostrar alguma coisa lá fora. Não. É porque realmente a gente trouxe isso para o nosso casamento. A gente aprendeu com os nossos erros, porque nós erramos também. Né? Então, hoje a gente influencia casais que são filhos espirituais para a gente. Né? Na igreja nós somos como os pais espirituais. Mas por quê? Porque realmente a gente aprendeu a viver isso dentro de casa. A gente aprendeu. Né? A gente aprendeu, verdadeiramente. Nós não nascemos assim, tudo bom, certo, a gente já chegou assim, não. A gente teve que aprender mesmo, sabe? E a gente é muito gratificante, sabe, Pastor Márcio? E eu falo isso com todo temor e com todo tremor. Tem coisas que a gente vai se ajustando, mas é muito bom a gente viver um casamento assim, que Deus é a nossa base, sabe? Ela é top demais, né, gente? Para! Muito top. Vai vir dar aula de família aqui também. Oi? Vai vir dar aula de família aqui também. Ô, Senhor! Aqui é pertinho, amiga. Deixa pra você, amiga, tu tá aí, você vai dar a família cristã, você tá top aí, tá tudo bem. Não, mas você pode vir também. Então, ouvindo vocês falando, né? Então, até o que a Leila falou sobre a necessidade, às vezes, de um viajar, o outro viajar, e é fundamental para que realmente a família funcione, que essa parte funcione bem, que exista um lar estruturado, porque senão acaba dando problema, né? E quando eu falei com a Leila, eu até falei que queria que o pastor Wellington falasse sobre a paternidade, né? A gente tem feito lives até agora só com mulheres, claro que tocam também, né, na responsabilidade do homem. Janaína falou, então assim, a gente sempre ouve
também dos dois lados. Mas como a gente não teve ainda uma figura masculina falando com mais propriedade sobre o assunto, eu queria já entrar nessa parte, porque a Leila tocou nesse assunto de precisar viajar e do pastor Wellington segurar tudo, e a gente sabe que o senhor é paizão, a gente convive, né, acompanha. E eu queria que o senhor falasse, pastor Wellington, dessa figura tão importante, da necessidade do marido realmente pegar junto e assumir isso, que muita gente vê como ajuda, mas não é ajuda, é o papel do pai mesmo, né? Então, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, considerando isso que a Leila falou de precisar viajar e o senhor ter que ficar com as meninas, ou vice-versa. Como é para o senhor isso? Só tem 3 meninas, na verdade, não é um detalhe muito importante, porque tem gente que acha, não, mas menino tudo bem, mas menina não dá, e não tem nada disso. E o senhor fica com elas e flui muito bem, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá ok, Josi. Primeiro, a questão de ministério e família, né? Eu sei que às vezes a gente separa isso, mas nós aqui fazemos um ministério em família. Sim. Então, eu tenho um chamado para a minha vida, Leila tem um chamado para a vida dela. Muitas vezes as pessoas voltam lá atrás sobre a liderança dos jovens, né? Que nós lideramos e o pessoal me elogia, mas não fui eu, foi ela. Foi chamado sobre a vida dela. Eu apenas fui o apoiador daquilo. E quando eu estou naquilo que Deus me chamou, ela me apoia. Uhum. Então, às vezes é necessário ela viajar e para executar aquilo que Deus a chamou. Como nós fazemos um ministério em família, eu dou o suporte que ela precisa, o apoio que ela precisa. Como você bem disse, Júlio, o pai tem que participar. Não é apenas quebrar um galho. Não. Tem a figura. Deus, quando colocou o homem e a mulher dentro da família, foi para que eles expressassem para os filhos o caráter de Deus. Sim. Seja pela figura feminina, seja pela figura masculina. Então, quando eu cumpro o meu papel de pai, né, eu estou mostrando para minhas filhas como Deus é, o que Deus faz conosco, Deus cuida de nós, não é? Então, para mim é gratificante estar com minhas filhas, porque eu as amo demais, amo minha família, amo minha esposa e amo minhas filhas. E estar com elas não é peso, não é sobrecarga, pelo contrário, a gente se diverte tanto, né? Muito, né? Leila é quem põe em ordem aqui em casa, porque se deixar fazer bagunça com elas. Mas eu amo cada Alice, a Beatriz, a Lívia, e para mim é um prazer estar com elas, brincar com elas e conversar com elas. E veja, isso não é porque eu sou melhor, bonzinho, não, isso é o papel que eu tenho que fazer como pai. E isso me remete ao que eu vivi, porque com 10 anos, 11 anos, meus pais se separaram, desistiram do casamento. E aí eu tive um problema com a figura do pai, porque aí minha mãe começou a cuidar de mim. Glória a Deus, porque Deus colocou pessoas na minha vida, na minha história, que serviram para mim. Então, meu avô foi uma figura que eu olhava muito para ele. Imagina, 22 filhos, 7 filhos morreram, né? Antes do nascimento e pós-nascimento, mas ficaram 15, são vivos até hoje. E você imagina uma casa com 15 filhos, netos, tudo numa casa só. Mas eu via um homem com a emoção controlada, que saía todos os dias para trabalhar numa oficina e trazer o pão de cada dia. E nós fomos criados comendo pão, coalhada e cuscuz. O almoço era feijão, arroz e carne. Quando não tinha carne, era ovo. Mas existia uma alegria do meu avô por cuidar dos filhos. Raras vezes eu vi ele de uma forma que puxando a orelha, enfim, né? Mas a figura dele, de um pai que amava os filhos, que estava sempre com os filhos, que batalhou pelos filhos, e tínhamos a participação dentro de casa. Então, aquela figura do meu avô me ajudou muito, porque eu coloquei algo no meu coração. A minha história não será a mesma história do meu pai. O meu pai foi um homem muito bom, Josi, pastor Bernardino. Um homem de um coração generoso, aberto, e se na rua ele soubesse que alguém estava passando necessidade, ele dividia o que tínhamos para dar.
Mas meu pai teve dificuldades, meu pai sofreu com bebida, né? Ele era alcoólatra. E, enfim, teve todo o seu contexto de vida. E quando ele casou com a minha mãe, eles casaram despreparados. E aqui eu quero ministrar para as pessoas que estão agora nos vendo, conectados aí, e você é solteiro e pensa casar no Senhor, veja, você não tem que casar só porque você e a pessoa frequentam a igreja. Isso não te dá garantia que vai ser sucesso. O que vai dar garantia é quando você e essa pessoa com quem você vai casar seguem os mesmos princípios da palavra. Sim. Obedecem a palavra. Eles têm conhecimento da palavra. Não é só frequentador de igreja. Por isso muita gente se decepciona, frequenta a igreja, acha que vai casar com uma pessoa e vai ser feliz. Não, os princípios têm que estar dentro de você. Aí sim vai dar certo. E pastor Eli falou na nossa live de família, né? Foi maravilhosa. Maravilhosa, eu assisti. Maravilhosa. Top demais. Que é aquilo na vida daquele casal. É ele, pastor João, né? O que é aquilo, pelo amor de Deus. É aquilo, é a verdade. E ele disse que casamento não é para crianças. Isso. É para pessoas adultas. Uhum. Então, tem que se preparar. Então, é uma coisa que eu digo para você. Meu pai e minha mãe divorciaram por falta de maturidade. Desistiram. Uhum. Então, eu coloquei uma coisa no meu coração. Eu não vou desistir da minha família. Amém. Eu não vou largar minha família. Os pais que porventura passaram por um divórcio, né, dentro da igreja, casados no Senhor, sabe o que eu estou dizendo, né? Se pensassem nos filhos, talvez não tivessem se divorciado, né? Eu sei o que minhas duas irmãs enfrentaram, que eu enfrentei, a luta da minha mãe, sem estrutura, para poder criar 3 filhos. Meu pai, alcoólatra, tentando reaver, reconstruir, mas sem estrutura também. Então, eu decidi fazer diferente. E glória a Deus que eu encontrei Jesus. E os princípios da palavra. Então, hoje, estar com minhas filhas é um prazer imenso. Amo, dou minha vida por elas e por minha esposa. E eu digo para vocês, toda vez que Leila viaja, tem que fazer isso, e eu incentivo a isso, né? Porque eu sei que ela crescendo em Deus, ela vai ser uma melhor esposa, Amém. melhor mãe, da mesma forma que ela me incentiva também a crescer em Deus, porque seria um melhor marido, um melhor pai, e estamos juntos, né? É muito fácil, né, pastor Bernardino, para os homens, deixar tudo nas costas da mulher, né? Verdade. E isso é comum a gente ver isso. Coloca sobre as costas da mulher isso. Mas as filhas precisam da figura paterna, Sim. não só de um pai que dá ordem, mas de um pai que brinca. Eu não tive isso. E eu estou fazendo isso com elas e sinto um prazer imenso, né? Por poder estar com elas, ficar com elas, servi-las. E eu creio que da mesma forma que Deus revelou para Maria e José o propósito da vida de Jesus, Deus também revela para nós como pais o propósito dele para com os nossos filhos, para que a gente possa conduzi-los no caminho que o Senhor tem para eles, para que a gente não os desvie em nome de um dinheiro, de uma profissão que renda mais dinheiro, né? E tudo, e às vezes nossos filhos têm uma chamada missionária, alguma coisa, e a gente está desviando eles. Eles não serão plenos. E como Leila bem disse, não somos perfeitos. Não, você não encontra perfeição em nós, nos homens, mas glória a Deus que nós encontramos em Jesus. E devemos melhorar todo dia, melhorar todo dia. Às vezes tenho que pedir perdão a elas, né? E pedir perdão à minha esposa, mas isso faz bem, isso é nobre, isso é bom. E outra, viver a família, né? É muito bom, gente. Essa quarentena aí, né? Graças a Deus, Lívia aprendeu a andar de bicicleta. Ah, eu vi o vídeo. Linda. Eu acho interessante isso que ele falou, porque muitas vezes a gente encontra pessoas no caminho, né, do ministério, assim, que a gente está ajudando, e a gente sempre escuta alguém dizer, mas foi o que eu tive. Né? Eu não tive uma família estruturada, eu não tive pais estruturados, minha mãe fazia isso, meu pai fazia aquilo.
E a gente vê no exemplo de Wellington, que não teve, e eu também, meu pai saiu de casa muito cedo, então Verdade. ele saiu de casa, a gente ainda morava no Rio, então eu tinha que, uns 10, 11 anos, né, quando ele saiu de casa, e então eu também não nasci num lar cristão, vim conhecer o Senhor já no Nordeste. Então eu vejo que no Senhor a gente tem como realmente construir tudo do novo. Não precisa, mas é porque eu não tive, é porque meu pai e minha mãe não me tratavam assim, não. Quando eu me casei, e quando antes de me casar, e a gente já falava sobre a questão de filhos, eu sempre dizia ao Wellington, eu disse, olha, eu também venho de um lar destruído, né? Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, minha mãe não tinha o Senhor, meu pai também, a forma que a gente foi. E eu tinha, né, um certo medo, era medo mesmo que me vinha de ter filhos. Meu Deus, como vai ser a minha história com as minhas filhas, pelo lar que eu vim, eu não tive uma referência de pai. Eu não sei o que é ter um pai, né? E a referência que eu tive era de um pai violento, então eu não tinha um pai. E aí, quando eu entrei para a Palavra da Fé, que foi quando eu cheguei aí no Nordeste, lá no Nordeste, e quando eu cheguei que eu conheci o apóstolo Sérgio, que eu vim ter uma referência de pai. Verdade. Teve o meu padrasto, que casou com a minha mãe e tal, mas eu era meio que travada, eu não conseguia. Então, eu vim descobrir assim, um pouco da paternidade, foi quando eu fui morar um tempo com o pastor Sérgio e Edinalva. Eu morei na casa deles, então eu vim entender um pouco mais sobre a paternidade, o que era uma paternidade no Senhor. E eu conversava muito com ela, então eu dizia, quando você me vê indo além do que eu deveria com as meninas, né, me para, porque não deixe que eu reflita uma história ruim que eu tive lá atrás. E glória a Deus que é assim, a gente tem essa cumplicidade, sabe? Se eu exagerasse em alguma coisa, ele, ó, Leila, você pode diminuir nisso, não faça assim. E aí a gente foi se ajustando. E aí hoje ele diz que eu coloco ordem na casa e é mesmo, porque o negócio aqui... É verdade. Gente, aí às vezes eu viajo, aí eu disse, ó, tá tudo pronto, olha, as meninas vão usar essa roupa no domingo, essa roupa na quinta, e aí elas vão para a escola. Gente, quando eu chego, aí eu vejo as fotos, não foi nada do que eu disse. Quase do jeito dele. Mas ele é realmente, às vezes, por eu ser mulher, acho que talvez a Josi me entenda mais, as mulheres, a gente é mais emotiva, e às vezes vem muita pressão, e aí, às vezes, a saudade da família, e aí eu quero ir lá no Nordeste, porque minha família é toda de lá, né? Minha mãe, meus avós, todo mundo é de lá. E os amigos, aqueles amigos bem chegados, eu fiz lá, porque pô, foram de 14 a 38 anos lá, então... E às vezes eu tenho uma necessidade de fazer uma viagem, não é nem pelo ministério. É porque eu quero ir ver alguém, eu quero estar perto de alguns amigos que são muito chegados. E aí ele me incentiva, sabe? E aí minha mãe às vezes, ó, Leila, vê aí com ela se tu pode vir tal dia que eu já vou, tô achando uma passagem aqui, eu já compro para você. E às vezes eu vou para uma conferência de mulheres, ele é o primeiro a dizer vai, e fico com as meninas. Ano passado eu tive a oportunidade, o Senhor mesmo me presenteou com uma viagem para os Estados Unidos, só que chegou para outro nível. O mesmo nível de vocês, né? Gente, aqui tivemos a honra de ir juntos, né, amiga? E aquilo ali é extraordinário que Deus fez, porque todo mundo programou aquela viagem por meses, por dias, ou por um mês, ou 15 dias, ou... Até hoje o pastor Cauchão disse, essa menina não existe. Eu passei meses organizando essa viagem, ela num final de semana organizou tudo. Eu lembro. E se não fosse o apoio dele, se ele não tivesse exigido, você vai, mas você vai ter que deixar isso, fazer isso. Não, eles são, amor, vá, eu vou segurar a barra aqui, você vai receber do Senhor, e vai chegar o tempo que eu vou com você, nós vamos estar juntos em família. E isso é um exemplo, né? Porque de marido, pai. Porque para muita gente hoje, para uma mulher hoje conseguir sair de casa, ela tem que deixar tudo, tem que deixar comida congelada, tem que deixar... Eu faço isso, mas nem sempre dá. Nesse final de semana que eu
não deu, né, nessa viagem para os Estados Unidos, porque foi assim, de repente. E foi tudo corrido demais. Foi tudo muito assim, no final de semana eu tive que organizar tudo. E ele segurou a barra, ele pegou junto com as meninas, me mandava vídeo, saía com as meninas, tirava foto em cima da cama, brincando com elas, e mandava um vídeo. E eu, gente, eu digo, glória a Deus, porque hoje a gente pode viver algo que a gente não viveu, mas a gente vive com as nossas filhas, a gente passa para elas algo bom. E eu louvo a Deus mesmo por isso, sabe? Eu louvo a Deus por ter uma pessoa do meu lado que me incentiva, porque, como eu sempre digo, se ele não me incentivasse como homem, eu não seria uma professora do Rema, eu não estaria ministrando a palavra, porque eu tenho a minha forma de ser e muitas vezes eu mesmo quis me parar, né? Eu disse, não, eu não sirvo para isso, eu preciso estudar mais do que o normal, eu preciso me concentrar mais do que as outras pessoas, mas ele sempre apoiando. Você precisa de mais concentração? Então tá bom, vá para o quarto, fecha a porta e as crianças ficam aqui fora comigo. Então ele sempre me ajudou muito. É paizão mesmo. É o que a gente diz, é paizão, mas não é aquele pai que chega, meu filho, dá beijinho e depois sai para trabalhar. Não, ele pega junto. Se ele tiver que fazer alguma coisa para as meninas, ele faz. Se ele tiver que sair com as meninas, ele sai. Se ele tiver que ficar. E aí a gente vê essa questão, meninas, né? Isso, porque às vezes as pessoas dizem, mas é porque é menino. Não, são 3 meninas. Então, tem até uma ali olhando para a gente. Eu estou querendo alguma coisa. Gagal. Gagal ou mexer nos eletrônicos da vida, né? E eu vejo assim, sabe, gente, que existem coisas que ele não pode fazer por ser homem, né? E as meninas já estão com... uma já tem 13, a outra já tem 9, 7. Então, eu como mãe ensino... E aí ele vai até onde ele, como homem e influenciador na vida delas, pode ir. E a parte que eu, como mulher, tinha que ensinar para elas, eu tenho feito, né? E aí a gente vai se ajeitando aqui e dá tudo certo. Isso mesmo, gente. E aproveitando aí pelo comentário do pessoal, é muito importante fazer uma colocação. O fato de a gente de nós reconhecermos que não somos perfeitos, isso não nos dá o direito de permanecer no erro. Isso mesmo. Isso. Com certeza. O problema é isso. Nós servimos há muito tempo. Hoje é pastor Leonildo de Sheila, né? Pastor Sérgio e Edinalva, que são referenciais para a gente também. Por 10 anos servi na Associação de Casais e a gente percebeu durante esse período que os casais, eles vinham, ministravam, eram bênçãos, os princípios da palavra, tudo, né? Mas todos eles tinham uma dificuldade de se colocar na posição da imperfeição. Sempre se colocavam perfeitos. E aí depois a gente descobriu que não era. Então, gente, não é assim. Nós não somos perfeitos. Agora, isso não nos dá o direito de permanecer em algum erro. Nós temos que melhorar. Temos que melhorar todo dia. Olhe, o segredo é mudar. É a mudança. Toda vez que você reconhecer que você está fazendo algo que está desagradando o outro, mude. Isso é sabedoria, não é? E isso vai melhorar o seu casamento. Mas meu relacionamento está a mesmice. É porque você não está mudando. Mude. Mude para melhor. Sim. Eu sempre digo que são 2 indivíduos que formam um casamento. Os 2 têm que estar cheios da palavra, dos princípios da palavra e com a prática da palavra. Se fizerem isso, é sucesso, vai dar certo, vai passar tempestades, vai passar tempo bom, mas vão ter uma maturidade, vão ter um caminho plano, vão ter um domínio sobre as emoções e vão viver bem todas as situações. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, eu vi alguém, e agora passou bem rapidinho, eu vi alguém dizendo, vocês só conviveram com feras. Realmente o apóstolo Sérgio e Edinalva, eles foram grandes exemplos para a gente, né? Nós temos um grande carinho por eles. Mas existiu uma coisa diferente, né? Assim, que eu acho que muitas pessoas conviveram com o apóstolo Sérgio Edinalva, muitas pessoas conviveram com o pastor Bud, com a Jenny, conviveram com o Guto, convivem ainda com o Guto e Suelen, o pastor João, né? Realmente são pessoas que são referenciais. Ser pastoreado por pastor João e Janaína fizeram toda uma diferença também para a nossa vida. Isso. Mas existe uma questão, sabe, pastor Márcio e Josi, que eu acredito que nós decidimos que eles seriam um exemplo. Nós decidimos que
nós íamos tentar, né, ser pessoas melhores. E aquele exemplo iam fazer realmente a diferença na nossa vida. Porque tem pessoas que podem estar debaixo da liderança de vocês, que com certeza tem que olhar para vocês e dizer assim, olha, vocês são feras, porque vocês também conviveram e vocês pegaram da fonte, então vocês também têm muita coisa boa para passar. Como é o nosso caso, a gente pegou muita coisa da fonte, mas nós estamos o quê? O que vocês e nós estamos fazendo? Nós estamos reproduzindo tudo aquilo que a gente pegou lá de cima. Tudo que a gente pegou da nossa liderança, a gente está reproduzindo aqui, hoje. Então, se as pessoas que estão debaixo da nossa liderança não entenderem isso, que elas precisam pegar isso, é uma questão de decidir, não vão sair da mesmice. Mas não é porque não andaram com o pastor Sérgio, com o pastor Bud, ou com o Guto, ou com o pastor João, não. É porque não decidiram pegar da fonte que hoje somos nós. Né? Deus nos preparou, usando esses homens e mulheres para preparar pastor Márcio, para preparar a Josi, para preparar o Wellington, para preparar a Leila, para que hoje nós fôssemos influenciadores na vida de pessoas que não vão ter essa convivência com eles. Né? Então, isso é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo entender que, glória a Deus, nós temos pais espirituais, pessoas que nos influenciaram. Eu sei que vocês são, pastor Eliezer também, muito... Geórgia, né? Foram pessoas assim, que influenciaram muito vocês, mas foi porque vocês decidiram. Sim, né? Então, isso é muito importante que as pessoas que estão hoje conosco, que querem avançar, que querem crescer no ministério, que querem crescer como casal, como pais, entender que eles precisam ver que existe algo que Deus colocou em vocês, em nós, e em tanto outros casais pastorais, né? E outras pessoas que já têm seus pastores, que eles precisam olhar hoje e dizer, glória a Deus, porque eu tenho a oportunidade de andar debaixo desse casal que vai influenciar a nossa vida. Sempre nos colocando não como perfeitos, mas como pessoas que têm tentado dia após dia melhorar e ser pessoas melhores para poder alcançar outras vidas. Né? Isso mesmo. E lembrando também que existem pessoas que são anônimas, né? Que não são conhecidas. Sim. Mas que também iniciaram a vida da gente. Eu poderia citar a minha bisavó, Dona Maria, né, pela paixão, pelo amor a Deus, minha avó, Dona Zefinha, tia, Dona Lourdes, minha tia Lourdinha, que é uma tia-mãe, que, pelo amor de Deus, até hoje uma pessoa que, olha, aquela dali vai, como é que diz na Paraíba, vai para o céu com tripa e tudo, né? Também tem minha mãe, também, pelo exemplo de guerreira que foi, né? Por tudo que ela passou também. E meu pai, que mesmo tendo se afastado e tudo, eu não condeno, porque depois de muitos anos, acho que 30 anos, quando eu fui dar aula em Caruaru, que é a terra dele, eu fiquei sabendo da história dele. E foi quando eu comecei a ter misericórdia dele, ter compaixão da vida dele, né? Mas ele influenciou de alguma forma, né? E meu pai, ele tinha muitas coisas boas que eu poderia tirar e citar para vocês. Então, existem pessoas anônimas que nos influenciam e estão próximas da gente. Eu poderia citar o padrinho de Leila também, né, amor? Que é um casal top, um casamento maravilhoso. E também, por 2 vezes, nós tivemos contato com ele, mas como eu fui abençoado pela maneira de pensar, pela cumplicidade deles. Então, nós temos que olhar esses exemplos, nos motivar, nos inspirar, e também construir nossa família. Somos nós que construímos a nossa família. O que você quer da sua família depende do que você está construindo. E não se esconda atrás da questão de ser imperfeito. Seja maduro, amadureça, faça o melhor. E, de uma forma, vocês sabem que eu gosto muito de brincar, né? Se seu casamento, você homem, se sua mulher está olhando para você e vendo um Falcão da vida, vire um Richard Gere. Ajuda ele, Jesus, ajuda, meu Deus do céu. É isso aí, querido. Então, pastor Helena, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da família servindo no ministério, né? Todos os desafios, as fases, né? O que vocês estão vivendo agora, dos benefícios, né? De como a gente é recompensado por
essa decisão, né? É uma decisão de servir ao ministério, de servir à igreja, a pessoas, com a família toda, né? A família servir. Muito bom, pastor, muito bom. Eu olho hoje, né, minhas filhas, a Alice hoje, ela ensina no Rema, não, Rema Olha, Kids. Tem grande prazer em estar lá ensinando, perdão. E elas têm grande prazer de ir para a igreja, estar sempre juntos. E isso é um trabalho de a gente preservar nosso lar, primeiro. Nós nos policiamos a não falar mal de ninguém na frente delas, falar mal de pessoas do ministério, de colocar a Falar mal igreja. pra ninguém. De ninguém, né? Mas no sentido positivo, né? Eu digo no Falar de sentido. ninguém de preferência. Tá vendo como ela apanhosa? A que elas possam ter uma visão correta do que é, né? E essa cumplicidade, esse entendimento de estarmos juntos e vivemos realmente o que a palavra de Deus nos diz, ela favorece a vida da gente. Eu sei que Alice, Liv e Beatriz, elas irão mais longe do que nós chegamos. Amém. Sonham muito alto hoje. E um dos sonhos delas, se você perguntar o que você quer ser no futuro, interessante que as três já disseram isso. Quero ser pastora, quero ser pastor. Eu disse, minha filha no Ministério Verbo da Vida tem pastora, não. Vai Pode para você ser ministra. Mas por quê? Porque elas olham isso e aprendem as coisas boas. Então fica fácil, não é? Nós sabemos dividir, né? Eu sou o pastor na igreja, mas aqui eu tenho que ser o pai, eu tenho que ser o esposo, né? E aí veio construindo tudo isso para que a gente possa preservar nosso lar. E as meninas nunca foram empecilho para o nosso Nunca, ministério. nunca foram. A gente teve a Alice, quando a gente teve a Alice, o Hélio já era pastor, só que ele ainda não era pastor presidente, ele era pastor auxiliar. Eu já eu já liderava os jovens e eu sempre trabalhei muito, né, nessa questão de teatro, de jovens, eu gostava bastante. E quando a Alice nasceu, eu não permiti de maneira nenhuma, eu mesma, eu tive que tomar essa decisão, porque como toda mãe quis super proteger e tal, eu tive que correr e pedir ajuda, porque eu não queria que elas fossem nunca. Principalmente a Alice, eu falo Alice porque ela foi a primeira, as outras duas eu já tinha uma experiência, mas a Alice não, né? Eu tive totalmente eu tive um cuidado grande mesmo de não deixar com que elas atrapalhassem a minha vida, principalmente. Ele não, porque eu ficava com ela mais em casa, né? E ele estava na época fazendo alguns projetos dele, e eu lembro que eu ia para a igreja e eu coloquei força mesmo em mim, nos meus sentimentos, por exemplo, vou deixar minha filha no departamento infantil. Existem pessoas capacitadas lá dentro. Então eu tive que tomar essa posição no meu ministério para que eu não fosse aquela mãe que disse, pronto, agora eu vou parar, vou passar aí uns 2, 3, 4, 5 anos paradas, não vou fazer mais nada na igreja, não vou fazer mais nada para cuidar só da criança. Não, eu cuido das minhas filhas, eu amo, eu brinco, mas eu tenho essa posição de não deixar nunca que parar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque elas são um presente para a nossa vida. Isso. Né? Sim. Então, é justo que eu pegue esse presente que o Senhor me deu e use ele para parar. Né? Para deixar o que Deus me chamou para fazer ou para atrapalhar a vida de Wellington. Então, assim, desde pequena, desde elas muito pequenas, a gente teve muito isso, né? De ministerialmente levar nossas filhas para todo lugar, né? Ele me ajudou muito quando elas eram bebezinhas, mesmo ele tendo que acordar cedo para ir para a igreja, para fazer alguma coisa de madrugada, ele se precisasse levantar, ele ia lá, pegava ela, botava elas para dormir. Ele sempre foi paizão desde elas bebezinhos, sabe? Ele sempre compartilhou isso comigo assim, não, fica aí, eu vou buscar elas. Aí pegava para eu dar de mamar, ou então eu já estava bem cansada, tarde da noite, ele pegava, colocava elas no peito para elas dormirem com ele, adormecerem para ele colocar no berço enquanto eu descansava um pouco mais. Então ele sempre foi bem paizão mesmo. E assim, essa questão, essa força foi muito grande para o nosso ministério, sabe? Nada, não teve nada que eu disse, eu não vou fazer isso porque eu não posso, porque minha filha está doente, ou eu não vou fazer isso porque... Não, eu sempre orei, eu disse, pai, obrigado porque minhas filhas são saradas.
eu não vou parar por conta de doença. E, sabe, assim eu fui caminhando, eu fui crescendo, eu vejo, assim, Deus muito na minha vida. Porque se fosse Leila, emoções, meu Deus do céu, sabe? Nada tinha acontecido. Então, ministerialmente, eu louvo a Deus. E eu vejo, sabe, pastor Márcio e Josi, que não há desculpas quando a gente toma decisões. Não existe desculpa. Filho não é desculpa, não. Sabe? Porque são três meninas pequenas. Tem uma fase que uma tinha 4, a outra tinha 2. Isso. 4, 2, Alice e Lívia, né? Mais ou menos a diferença. Alice tinha 6. Então, olhando naturalmente, eram tudo criancinhas. Mas qualquer coisa que a gente fosse fazer para o Senhor, que fosse para o Senhor, elas iam junto. Ou a gente, graças a Deus, que tem apoiadores do nosso ministério, aquelas pessoas que ficam aqui em casa, se a gente precisar fazer uma viagem. Fulano, Tamires e Henrique me apoiaram muito nisso. Vem aqui para casa, fica aqui. Bom demais. Ô, Cris e Wagner, fica com as meninas para mim, pessoas da nossa confiança, para a gente poder fazer uma viagem rápida. Pegavam junto com a gente. Mas sempre Deus deu um escape. Mas foi por quê? Porque a gente decidiu. Tudo é uma decisão. Porque, desculpa, quando você decide que aquilo não vai te parar. Então, de forma familiar, o nosso ministério foi muito fortalecido mesmo, porque nós tomamos decisões, sempre olhando priorizando Deus. E eu acho que é por isso que eu acho que não tenho certeza que é por isso que a gente consegue caminhar, mesmo com as nossas diferenças, com as coisas para melhorar, a gente consegue caminhar, porque Deus está acima de tudo mesmo na nossa vida, sabe? E também tendo equilíbrio, né? Porque no início, logo quando eu fiquei no... Henrique também, gente, estamos juntos. Aí, Henrique, E logo no início, né, com todo o ímpeto para servir ao ministério e tudo, eu cometi alguns erros, né? E depois, como eu disse, você tem que estar disposto a mudar. Sim. Que é o seguinte, elas estão sempre conosco, vão à igreja e tudo, então elas precisam de outro lado da diversão, precisa de ter um momento família, tá compreendendo? A gente tem que saber dosar tudo, temos que cuidar da nossa família, deixando, porque elas vão para o colégio. Chega no colégio lá, o pessoal, os coleguinhas estão dizendo, eu fui no zoológico, eu fui nisso, eu fui na praia. E você? Eu fui à igreja. Você está entendendo? Então, aí, a gente precisa ter esse entendimento. Isso. Zuleika e pastor Eli falam de uma coisa muito interessante, de ter o dia da família. Então, eu passei a agendar, a observar o seguinte, quando eu marco com elas uma coisa, seja para estar olhando elas andando de bicicletas, tem que ser como um agendamento, como se eu fosse para um gabinete, um compromisso que eu ia lá. Então, eu tenho que estar compromissado com aquilo, pode aparecer outras coisas, só em casos de urgência extrema, mas eu tenho que estar compromissado com elas para que a gente possa... Aí é o equilíbrio que a gente precisa. É isso aí. Muito bom. O pastor Eliezer também faz isso, né? Tem o dia da família, a gente aprendeu com ele. E índice de igreja é mais complicado a gente fazer isso, né? Agora, a igreja aqui já tem 6, nem sei, 6 anos, eu digo 6 anos que a gente está aqui, mas ela já era um ponto de pregação, mas a gente se policia. E quando a gente chegou aqui, a gente teve que se ajustar mesmo. No início não era assim. Mas um dia eu até que sentei com ele e disse, a gente precisa ter um tempo nosso, porque a gente não estava tendo mais esse tempo de qualidade. Por menor que ele seja uma tarde, ou uma manhã, ou um dia todo que seja, mas a gente tem que ter. Porque senão, a gente é tão sobrecarregado, o ministério sobrecarrega tanto, porque é lidar com pessoas, né? Você lida com seus problemas, com os problemas das pessoas, e aí você acaba... meio que as crianças vão crescendo no meio daquela situação, daqui a pouco, peraí, elas não vão nem querer o ministério para a vida delas. Verdade. Então, elas têm que ver que isso é algo que, além do ministério, que é muito importante na nossa vida, Deus nos chamou para isso, mas a gente tem um tempo de qualidade com elas, né? De sentar, de conversar. Elas três são muito diferentes, a Alice, Lívia e Beatriz. E a Lívia, ela é muito família, sabe? Então... Não que as outras sejam, mas a gente vê muito forte em Lívia. Então, Lívia, ela cobra um sentar na mesa, né? Tá todo mundo junto. Nunca mais se a gente passar 2 dias sem sentar numa mesa para fazer a refeição junto, faz tempo que a gente não senta na mesa para fazer uma refeição. Então, eu tenho que estar policiando, porque às vezes o dia eu corre,
a gente não faz isso. Então, esse tempo de quarentena, eu tenho estado mais em casa, então eu me policio para ser no almoço e na janta, porque antes eu tinha que escolher uma refeição, Uhum. né? Então, eu tenho tido mais esse cuidado agora, mais do que nunca, mas mesmo nos dias normais, né? A gente tem que estar sintonizado nisso. Rapaz, a gente precisa sair com as meninas, precisa nem que seja ali andar de bicicleta, não precisa de dinheiro para ir ali no Parque das Águas, não precisa de dinheiro para ir ali numa pracinha, não precisa de Isso. dinheiro para andar Uhum. ali na rua, não precisa de dinheiro para essas coisas. Então, a gente pode Verdade. se ajeitar. É Sim. isso. E uma coisa importante que eu destaquei no que vocês falaram é a importância da família da fé nesse contexto, né? Vocês Verdade. saíram, como vocês falaram, vocês não têm familiares aí perto, mas Deus é tão maravilhoso que Ele supre até isso, né? Porque a família da fé aí, as pessoas que estão com vocês, supre, ajudam, são uma mão. A Leila sempre me fala isso, tem as meninas que ajudam com comida, com um monte de coisa, e assim, a importância da gente valorizar também essa família da fé que Deus nos dá, né? O E pessoal que aqui fazem de toda a Resende, diferença. eles, logo quando a gente chegou, eles nos apoiaram muito mesmo. A Cris, o Wagner, a Maria Helena, o Zé Pedro, Carlos, o Carlos Isabel. Isabel. Nossa, mãe, Carlos Isabel, Tamires, Henrique. Eu tenho até um pouco de receio de citar para não esquecer ninguém, Esquecer de alguém, né? mas Sim. esses 4 casais, eles foram muito fundamentais para a gente, quando a gente chegou e agora, nesse momento que a gente está vivendo, porque vai meio que passando o tempo, aí Deus vai trazendo outras pessoas, né? Sim, é. Nossa, Tamires e Henrique ficaram. A Henrique apoiando, Tamires aqui em casa direto com as meninas, fazendo comida, levando para a escola e tal. O que é um casal pastoral sem uma família dessa, como a gente tem em Resende, como com certeza vocês devem ter aí. Glória a Deus pela vida dessa família na fé. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. E lá em Campina Grande também. Eu posso citar um monte de gente que deu muito apoio para a gente na nossa caminhada ministerial. Sim, verdade. Não perde a acabar, pastor? O Já Eduardo vai disse que vai terminar. cair lá. Vai. Já, Falta já. Falta um pouquinho. pouquinho. Então, a gente quer agradecer a vocês pelo Falta tempo, 3 minutos. por ter abençoado tanto a gente, compartilhando a vida de vocês, né? É uma das melhores maneiras da gente ajudar pessoas, né? Abrir o coração. A gente sabe que vocês pastoreiam a igreja dessa forma, né? Abrindo o coração, trazendo pessoas para perto. A gente, bem desde o primeiro contato, a gente já pôde ver o coração de vocês. Isso é muito importante. E eu queria agradecer por isso, né? Por abençoar a gente. Tem muita gente assistindo, mas tem uma boa parte da Igreja Verbo da Vida de Nova Iguaçu aqui com a gente, recebendo da vida de vocês. Vocês são parceiros ministeriais, né? Não é só fazer parte da mesma denominação, a gente, de fato, tem uma conexão e gratidão por isso, né? É tão importante, desejei tanto isso. A gente sempre desejou ter verdadeiros parceiros no ministério, né? Isso é mais do que simplesmente fazer parte de uma mesma denominação. E vocês são essas pessoas. São resposta de oração para a gente. Tem coisas que a gente precisa mesmo ter gente perto para compartilhar, e vocês são dessas pessoas. Eu quero agradecer, não só pela live, por esse tempo, pela palavra, pelo testemunho, mas por essa parceria. Eu queria que as pessoas que estão aí junto com a gente soubessem disso, as que vão ver depois, que vocês são amigos que Deus nos presenteou. Vou parar, senão vou chorar. Que lindo! Hashtag lindo. Vocês também são. E assim, não é porque vocês estão falando, mas vocês sabem, eu converso muito com a Josi. E a gente precisa dessa parceria mesmo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês mesmo aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, por essa parceria, por essa conexão que Deus realmente fez entre a gente. E é uma bênção mesmo ver o crescimento de vocês se alegram com o nosso crescimento aqui. E essa cumplicidade, essa parceria faz toda uma diferença para um casal pastoral, com certeza. Verdade. Isso, eu agradeço as palavras, pastor, e também devolvemos as mesmas para vocês, né? Que nós amamos vocês, somos parceiros, desejamos o crescimento de vocês. Amém. E sempre juntos. Que precisar da gente, Igreja de Resende, pastor Wellington Leite, estamos aqui.